Eu sou professora Mércia, conhecida como Mércia Gama, professora da Rede Estadual do Ensino, aposentada desde 2008, e sou também escritora, artista plástica e sou membro da Academia Taubatiana de Letras com muito orgulho. Olha, contar história é mágico. Isso começou quando eu era pequenina. Devia ter meus 6, 7 anos. Morava na Rua São Pedro, numa casa em que eram 3 casas iguais. Nós falávamos que era casa trigêmeas. Nós morávamos lá no meio. Meus irmãos eram menorzinhos. E meu pai era um famoso contador de história. Todo final de semana, porque ele trabalhava durante a semana, tinha os afazeres dele. Então, chegava o final de semana, muitas vezes no sábado à tarde, gostoso, a criança já chegava para mim: seu pai vai contar a história hoje? Ai, deixa eu conversar com ele. Espera aqui. Eles ficavam tudo esperando ali na calçadinha, estreita, pequenininha. A rua era de terra, graças a Deus não tinha barulho nenhum de carro. Não existia carro. Aí, fui perguntar para ele, falei: fala para eles esperarem um pouquinho que eu estou terminando o meu café. Terminando, eu aviso. E na frente da casa, nossa casa, tinha uma escada maravilhosa, que eles falavam que era a escada mágica. Aí meu pai falou assim: pode vir. Aí eu falei: pode vir. Todos eles vinham, sentavam na escada, esperando meu pai abrir a porta da sala, sentar e contar a história. Aí ele até falava assim: olha, contar uma história, espero que vocês não fiquem assustados. Porque ele sempre fazia algo diferente. Ele era os fazendeiros lá para a banda do Itaim, que a gente falava isso aqui é fazenda. Eles vinham e pediam para o meu pai e o amigo dele, Sargento Correia, ir lá caçar uns tatu, porque era danado para pegar lá na horta, nas plantações, tudo. Aí as criançadas falavam assim: tatu, tatu? Mas não era muito não, pegar um pouquinho aqui e aqui. Aí ele falou assim: vou contar uma história de verdade que aconteceu lá. Que aí ele falou: não vou mais caçar. Depois que aconteceu isso, aí ele contou a história, a criançada ficaram tudo assim. Aí pronto, a história terminou, vocês podem ir para casa. Eles ficaram sentados. Aí eu perguntei: vocês estão com medo? Será que seu pai pode levar a gente para casa? Foi só risada. Aí meu pai: tudo bem, eu levo vocês, vamos lá, tranquilo. Então o que ele utilizava era um dos famosos mitos da mata. Vivenciou o fato, contou para as crianças e que aprenderam bastante. Então a partir daí eu fui gravando tudo isso, vivenciando os primeiros livrinhos que surgiu. A bota de 7 léguas, que eu queria uma bota igual a essa, para ir dar um passo lá na Mantiqueira. Ele falou: não tem jeito. Aí fui crescendo, depois nós fomos morar mais lá na Mariano Moreira, para estudar no Jacques Félix. Estudei, cresci, fiz magistério no Estadão, a Escola Monteiro Lobato, e me formei professora. Aí a vida correu. E nas escolas em que eu estava trabalhando, trabalhei em várias escolas. Aqui em Taubaté, trabalhei também em Caçapava, na escola Rui Barbosa, uma escola linda. E os meus alunos gostavam de ouvir histórias. Então, surgiram muitas histórias. E o mais importante também na nossa vida, para enriquecer a nossa história, é a leitura. É você conhecer grandes escritores mundiais. Hans Christian Andersen,
Patinho Feio. Os irmãos Grimm, que têm contos maravilhosos. E o nosso querido Monteiro Lobato. Quanto personagem, histórias lindas que nos ensinam muito. O Reino das Águas Claras, que o digam. E o Brasil é rico em escritores. Ziraldo, Medino Maluquinho e tantos outros que nos enriquecem. E tudo isso fica na memória, fica armazenado na memória e no coração. Contar a história é mágico. Seguindo, aí em Caçapava, vou focalizar a escola Rui Barbosa, uma escola antiga. Então, lá tem um espaço assim no centro dela, que a gente chamava de Jardim de Inverno. As salas de aula ficavam tudo em volta. Todas as terças-feiras tinha um dia especial. Cantava o hino nacional, fazia celebrava as datas festivas. Terminando, as crianças já olhavam tudo para mim. Aí eu falava para elas, calma. Sentem, que eu já venho já. Aí eu ia para a sala de aula colocar o avental, que o meu aluno falou que era mágico. Colocava o avental e chegava lá no pátio para contar a história. Você ouvia os pássaros cantar. As crianças ficavam com os olhos arregalados, ouvindo, prestando atenção. E depois que terminava a história, eles ficavam, ai, professora, que lindo! Amei a história! Aí cada professor ia para a sua sala e falava com os alunos, vamos fazer uma atividade da história de hoje, para completar o painel lá que fica lá fora. Então, você vai desenhar a parte que você mais gostou da história, que mais te chamou a atenção. Olha, crianças, olha, gente, era uma riqueza, porque cada um tem o seu olhar. Então, os painéis ficavam ricos. E na hora do recreio, todos iam olhar para ver o que cada sala de aula fez. E eu também contei muitas histórias em sala de aula para os meus alunos. E depois da história, sempre tinha algo especial para fazer. E numa das histórias que eu contei aqui em Taubaté, no Magalhães Bastos, eu falei para eles, que tal? Eles ficaram todos com os olhos assustados. Mas que tal nós fazermos aqui na sala um livro gigante da história? Aí eles falaram, gigante, dona Mércia? É. Eu vou lá na secretaria ver se tem o papel que eu quero. Aí depois do recreio, vocês vão construir a história. Vamos dividir em grupos de 2, de 3 ou até de 1 para compor o nosso livro gigante. E uma coisa importante, segredo. Nós só vamos apresentar para todo mundo, para os professores, diretores, tudo, depois que tudo estiver pronto. Eles falaram, com certeza, professora, segredo. Aí, depois do recreio, eu contei uma história que aconteceu de fato aqui na nossa cidade de Taubaté. Vocês querem ouvir? Então vamos a ela. Não se assustem, por favor. Foi uma história que aconteceu de fato lá para a década de 20, 30, 40, no cemitério municipal de Taubaté. Não era tão grande quanto é agora, mas era bem cuidado. E quem fazia isso, cuidava de tudo lá, hoje em dia a turma fala que é coveiro, mas a gente não sabe, ninguém falava que era isso. Era o senhorzinho, o senhor Joaquim.
Então, todo dia inteiro, ele olhava aqui. Quando tinha algum sepultamento, ele dava toda atenção, cuidava de tudo. E no meio da tarde, mais assim no final, lá tinha o horário certo para fechar. Era 5 horas da tarde. Então, pelas 4 horas da tarde, o que ele fazia? Uma vistoria em todo o cemitério. Pegava, falava para o porteiro, olha, eu vou fazer a vistoria de sempre. Tudo bem, seu Joaquim? Aí ele pegava uma enxadinha, levava com ele. Precisava arrumar alguma coisa, fazer uma coisa. Aí ele arrumava. Caminhou todo o cemitério, andou aqui, olhou ali, olhou. De repente ele para e se assusta. O que é isso? Eu nunca vi isso aqui. Meu Deus! Quando ele olha a criança, sabe? Uma mão fora do túmulo. Aí ele falou assim, meu Deus, se benzeu, foi enterrar de novo. Aí enterrou de novo. Porque era túmulo que não tinha uma cobertura de tijolo, nada. Era terra. Aí ele cobriu, silenciosamente saiu, foi para a portaria, que logo já ia fechar. O porteiro olhou para ele, tudo bem, seu Joaquim? Tudo bem. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, o de sempre, está tudo em paz. Então está na hora de fechar. Aí ele foi para casa, foram para casa os dois. No dia seguinte, ele chegou cedo, tranquilamente, fez tudo que tinha que fazer. E no final da tarde, novamente fazer o que ele tinha que fazer, ser feito. Aí o que ele fez? Rodou, foi para cá, foi para lá. E com ele passa no mesmo lugar, quando ele olha, de novo, a mão fora do túmulo. Ele falou, meu Deus, de novo, se benzeu 3 vezes. Ai, Jesus, o que está acontecendo? Aí ele pegou a enxadinha, foi lá e cobriu. Voltou lá para a portaria, o porteiro olhou. Alguma coisa de novo aconteceu, senhor? Não, tá tudo cansado, estou meio cansadinho, que está um pouco quente, essas coisas. Vamos embora para casa. E no dia seguinte, ele vai fazer toda a vistoria no mesmo horário, às 4 horas da tarde. O que acontece? Roda aqui, vai ali, olha assim, as flores tudo bonitinho, tudo cuidado. Quando ele vê, a mão fora do túmulo. Ele saiu, tem que tomar uma providência. Não pode acontecer mais isso. Ele pegou e enterrou. Ele falou, já sei o que eu vou fazer. Ele falou, o porteiro, olha, porteiro, amanhã cedo, talvez eu chegue um pouquinho atrasado, porque eu tenho algo para resolver. O que foi que aconteceu? Não, é rapidinho. Eu vou bem cedinho. Eu já sei aonde eu vou. Tudo bem, depois eu conto para você, porteiro. Vamos para casa. Aí de manhã, no dia seguinte, sabe o que ele fez? Como ele falou, ia chegar um pouquinho atrasado. Ele foi cedinho, foi lá para o centro da cidade, que é de Taubaté, falar com o padre Evaristo, lá na catedral. Chegou lá, bateu. Padre Evaristo, preciso falar com o senhor com urgência. Ô, seu Joaquim, o padre Evaristo já conhecia ele, né? O que houve? Aconteceu alguma coisa? Eu preciso contar algo para o senhor. Aí ele contou a história, contou o que estava acontecendo. Aí o padre Evaristo, sabe o que falou para ele? Volta lá, veja o número lá do túmulo e vai na secretaria, lá na portaria, e veja de quem é a família. Aí ele fez, vou fazer isso imediatamente e te dou retorno. Ótimo. Vai, você conseguir encontrar alguém da família, pede para ela ir no mesmo horário lá, que você faz toda aquela limpeza, ver se está tudo certo, no mesmo horário. Eu vou estar lá, precisamente às 15 horas, e aguardar, ok? Ok. Aí o que ele fez? Voltou rapidinho para lá e foi na portaria. Vistoriou lá, pediu para o porteiro ver. Ele foi ver o número do túmulo, voltou. Olha, tem parente aqui? Tem.
Aí ele falou, essa rua aqui, daqui, ótimo, eu vou lá. Agora, para resolver isso. O porteiro olhou, por quê? Depois eu conto para você. Aí ele foi. Não é que ele chegou na casa, tinha uma senhorinha, muito simples, tudo, ele bateu. Com quem que eu falo? Eu sou a Margarida. Aí eu falei para ela, eu preciso que a senhora possa fazer alguma coisa para... Eu estou precisando da ajuda da senhora. Sei por quê? A senhora sabe, eu trabalho lá no cemitério municipal. Cuido lá de tudo que está lá, tudo. Eu sei, eu lembro do senhor, seu Joaquim. Eu já fui várias vezes lá colocar flor lá. O que você está precisando? A senhora pode ir lá no cemitério umas 3h30 da tarde? Posso sim. Não fica longe. Eu vou rapidinho. Ótimo. Aí, quando foi às 3h da tarde, o padre Varisto chegou. O senhor conseguiu? Consegui. A senhorinha vem aqui. Aí não demorou muito, a senhorinha chegou. Aí ele falou, descansa um pouquinho, bebe uma água, quer um cafezinho? O porteiro perguntou, não, descansa, porque a senhora teve que subir um pouquinho a ladeira, cansa. Aí ficou conversando ali um pouquinho, aí quando ele olha no relógio, 4h da tarde, disse, agora vamos junto. Aí ele foi, andou com eles assim, quando chegou lá no mesmo lugar, ele olha, a mão fora do túmulo. Aí o Kitty falou assim, aí padre Varisto, é isso que está acontecendo. Aí o padre Varisto olhou, falou para ele, calma, seu Joaquim. Dona Margarida, que ele perguntava para a senhora sabe quem está aqui enterrado? Aí a dona Margarida, simplesmente olhando, e as lágrimas dos olhos descendo, falou para ele, quem está aí é meu filho, que infelizmente ele me agredia, ele batia em mim, ele tinha os problemas deles, então muitas vezes ele me agredia, eu chamava atenção, ele me agredia, ele me batia. Aí, infelizmente, sofreu um acidente e faleceu. Aí ele falou, calma, vai dar tudo certo. Eu vou fazer um benzimento. O padre Varisto fez um benzimento, uma oração, os 3 oraram. Aí o padre Varisto falou para o seu Joaquim, seu Joaquim, o senhor tem alguma vara de marmelo aí? Tenho sim. Ah, você vai pegar para mim? Aí o seu Joaquim imediatamente foi lá, pegou a vara de barbeiro. O padre Varisto falou para dona Margarida, calmamente, a senhora vai pegar essa vara de marmelo, vai bater na mão dele, com força que a senhora tem e com amor no coração, perdoando. Amor, perdão. Isso vai ser muito importante para ele. Aí, ela foi com as lágrimas escorrendo, bateu. Tá bom, dona Margarida. Ele pegou a vara, entregou para o seu Joaquim, depois o senhor desfaz dela, tranquilo. Vamos fazer mais uma oração. Orou, seu Joaquim, pode enterrar. Na mesma hora, o seu Joaquim foi lá, enterrou, arrumou todo o túmulo e os 3 saíram. Aí o seu Joaquim falou para ela, a senhora quer que eu acompanhe a senhora até a casa da senhora? Não precisa porque é pertinho, fique tranquilo. Aí ela chegou, obrigada, seu Joaquim. O senhor não sabe como foi importante isso para mim. Obrigada, padre Varisto, agradeceu e foi. Aí o padre Varisto, depois se me dá notícia, pode deixar, padre Varisto. Passou, fechou o cemitério, cada um foi para sua casa. No dia seguinte, ele, no mesmo horário de sempre, qual é o horário? Às 4h da tarde. Ele foi fazer a vistoria, quando ele passou lá,
estava tudo em paz. Tudo em paz. Nunca mais a mão saiu fora do túmulo. E o que a gente aprende isso? Filho que bate na mãe, nem a terra vai de querer. Então, quando terminei essa história, as crianças ficaram tudo olhando. E eu falei, o respeito, o amor para com seus pais é fundamental. Vocês só têm a ganhar com isso. Aí no dia seguinte fizemos um livro mágico. Aí o livro mágico está aqui. Alunos que fizeram toda a história, reescreveram a história. E eu falei, vamos reescrever a história então. Na lousa eu falei assim, primeira capa, você faz a capa, vamos pôr o nome, título, tudo certinho. Depois você põe o seu nome embaixo. Segunda página, e foi fazendo. Cada um, a gente, toda a sequência das histórias que eles falaram que era importante, isso aí, até o final. Vocês querem ver? Então vamos virar. Aí, ó, olha aqui, a mão do cemitério. E essa história ficou famosa. Correu Taubaté. Aí desenhou esta mão gigante que assustou todos os amigos da sala. Aí a segunda página, olha aí, ó. Em Taubaté, na década de 20 ou 30, 40, aconteceu um fato verdadeiro no cemitério municipal. Olha a porta, cemitério. E vamos seguindo. Neste cemitério tinha um coveiro que sabia tudo sobre o cemitério. Seu nome era Joaquim. Aí, 2 alunos fizeram. E a história vai seguindo. Vocês conseguem ler? Olha aí, olha a sequência. Tá vendo? Olha aí. Vamos para a página seguinte. Ilustração simples, feita por crianças da 4ª série. Hoje, 5º ano. Olha lá. Olha aqui. Olha a mão fora do túmulo. Olha, eles fizeram túmulos que eles achavam que era para fazer. Isso é a criatividade dos alunos, o respeito. Vamos lá, e a página, e eu não está querendo aparecer aqui. Vamos, vai aparecer. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui. Olha a ilustração feita. As crianças desenhando, olha que bonitinho. E vamos lá. Seguindo. Olha ele com a enxadinha na mão, olha lá. Colocou números em todos. Você vê a criançada como é bacana? A criatividade, a imaginação foi longe. Olha aqui. Aqui está na 7ª página. Olha quantas páginas deu. E quem chegou lá? Olha o que ele colocou na cabeça do padre. Usava esse chapéu diferente, né? Os cônicos, todas essas coisas. Vamos lá, seguindo. Olha lá. A mão fora. Vamos ver. Aí, seguindo. Aí a senhorinha ali, o padre aqui. E tudo isso. Olha lá. E vamos lá. Ih, será que eles vão conseguir? Vamos lá. Olha lá. A mão ainda fora do túmulo. E vamos ver? Olha lá, rezando. De joelhos, olha que lindo, o padre benzendo. Eles de joelho, ela também. Olha lá, ela com a vara de marmelo. Para quem conhece história de vara de marmelo, e todo mundo conhece. Hoje em dia ninguém sabe o que é isso. Encerrando, filho que bate na mãe, filho que bate e não respeita mãe e pai, nem a terra de querer. E ele encontrou a paz. As crianças foram maravilhosas. E quando eu mostrei
Montei o livro e mostrei para a direção da escola, ficaram maravilhados. Quando você conta uma história, a imaginação vai longe. E na hora da ilustração, nossa, eles pensaram, trabalharam. Um dia, no outro dia, deram continuidade e todos felizes da vida quando viu o livro pronto. Isso foi muito importante para eles na sala de aula. Quando tinha que dar um trabalho, escrever uma redação, a redação era rica, porque as histórias sempre tem algo a chamar atenção, a ensinar. E muitos deles chegaram e falaram, professora, eu contei para os meus pais, meu pai só faltou ficar de cabelo arrepiado. Mas ele falou assim, olha, que história boa. Vocês aprenderam? Aprendemos. Pai, se alguma vez eu falei alguma coisa alto, gritei com o senhor, me desculpa. Daqui para frente, pai, nem pensar. E a história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem souber, que conte outra. Olha, muitas histórias nos vêm de um momento preciso, especial. Mas tem uma história muito especial que eu contei também lá na escola de Caçapava, que uma notícia que deixou o mundo tudo triste. Na década de 90, uma notícia triste que veio. 90, no início do ano 2000, aí uma tragédia que aconteceu na Rússia. A explosão de uma escola, houve uma invasão e a escola foi bombardeada. Muitas crianças, professores, infelizmente, não viveram. Aí tive aquela história. Machucou as crianças da escola, estavam tudo assim, triste. E na época estava passando um filme na televisão com um olhar até espiritual. Era um filme que muita gente que assistia tinha medo. O nome do filme era O Menino que Falava com Fantasma. As minhas filhas tinham medo. Eu já era casada, tinha 3 filhas. E elas disseram, mãe, assusta. Deixa, eu falei para elas. Quando passar o tempo, vocês vão compreender a magia dessa história, desse filme. Aí, eu pensei, aí eu vou juntar esse filme e trazer ele para cá, para, sabe, dar uma energia renovada. Porque as crianças, as notícias geralmente passavam no rádio, na televisão, tudo, e deixaram muita gente, criançada, fica assistindo, fica ouvindo. Então, essa história veio num momento para amenizar. E é uma história que às vezes assusta. Mas ela recebeu um nome que até hoje, aonde eu já contei, ninguém esquece. A senhora vai contar de novo a história de Sofia? Eu falei assim, vocês gostaram? Assusta, dona Mércia, mas o que a gente aprende? O que tem nessa história de riqueza? Eu falei para ela, aprende, né? Nossa, a gente leva para a vida. E quando na escola a professora deu um tema para a redação, essa história veio na hora, e eu juntei uma coisa, uma outra, fiz a redação de acordo com o tema que ela deu, fiz isso. Ela falou, nossa, sua redação está maravilhosa. Eu fiquei feliz, dona Mércia, com certeza. Muitas histórias que a senhora já contou vai enriquecer as crianças, os alunos, e eles jamais vão esquecer. E é verdade, quando eu encontro com eles, já perguntam para mim, a senhora ainda conta aquelas histórias malucas? E eu falei assim, ainda não, porque agora estou aposentada, mas quando precisa,
Eu vou aqui, eu vou lá, junto as crianças, e a história surge para encantar. Porque muitas crianças, muitas vezes, são exigentes com os pais. Então, querem isso, querem aquilo. Quando você conta uma história que faz ela pensar, refletir, muitos pais, nas reuniões, chegavam para mim e falaram: olha, dona Mércia, minha filha mudou o jeito de falar com a gente, de pedir isso, aquilo, exigir. Às vezes responder: nossa, dona Mércia, como mudou. Eu falei assim: são as histórias que eu contei e que os personagens nos ensinam muito. Não só a elas, mas também a nós. Porque aí você reflete e muda suas atitudes com relação ao próximo. Por exemplo, o que ensina? Muita gente que ensina. Quando você tem, por exemplo, uma situação em sala de aula, hoje em dia se chama bullying, né? De discriminação. Muitas vezes, naquele momento, eu falava assim: vamos ficar quieto, respeito, eu tenho algo para falar. E sempre eu tinha alguma coisa para falar. E aí, diante disso aí que aconteceu, sabe, surgiu um personagem fantástico, que hoje se tornou um livro, O Estranho no Bambuzal. E quando eu contei essa história na sala de aula, eles ficaram encantados. Mas agora eu quero que vocês desenhem esse personagem. Vamos fazer um painel na escola. Aí vai ter premiação. Os alunos das outras salas, vocês colocam um número embaixo. Cria o número. Pode ser 54, 26, 17, o número que vocês coloquem embaixo. Aí eles vão votar no número. E aquele que foi escolhido vai ser o personagem. Esse novo que surgiu. Aí ele disse: e qual é o personagem? Saci Binim, albino, que assustou toda essa cidade. E aí vocês conhecem a história. Aí eles falam: nossa, perfeito, dona Mércia. Aí, o papel tá aqui, manda a brasa aí. Aí os professores: Mércia, que história é essa que você contou para eles? Aí eu falei com os professores o porquê dessa história que surgiu. Ela falou assim: perfeito. Aí leva os alunos lá para ver o número e vai, olha, escolher qual aqueles que eles acham mais legal. Aí coloca na caixinha, coloca o número. Ah, eu 17. Aí depois foi escolhido. E o menino foi premiado com alguns livros, um caderno novo, ficou feliz da vida. Então isso aí, o que ensinou para eles? O respeito. As diferenças. Que eram situações que geralmente acontecem em sala de aula. Olha, como eu aprendi tudo isso com meu pai, os meus avós, tudo. Isso aí ficou uma riqueza na família. Quando tem oportunidade, as minhas netas até só está contando história. Tem alguma nova? As minhas netas quando era pequena, agora estão tudo crescidas. Então, contar história em família é muito bom. A mamãe, o papai, chegar, muitas vezes a própria vivência que eles tiveram com os amigos, nas escolas, na faculdade, tudo. E hoje em dia é muito importante esse diálogo. Porque hoje, infelizmente, a tecnologia está, destruindo. Por quê? Muitas vezes você entra, a família está ali, cada um no seu celular. E eu vou dizer, celular é clausura domiciliar. É uma clausura.
Ninguém conversa, ninguém dialoga, fica só no celular. Isso aí não é muito bom. Aí vocês falam para os pais, não é bom isso daí. Crianças pequenas com o celular na mão vendo joguinhos. Eu já falei para alguns pais, eles falam, mas ele fica quieto. Não fica. Por quê? O cérebro fica em rotatividade. E quando chega na época da alfabetização, da escrita, da leitura, o cérebro não aceita. Aí os pais vão gastar com o psicólogo, com tudo que precisa. Então o importante é o diálogo, a conversa. Sentar do lado, é pequenininho, pega um livro, vai folheando o livro, vai contando a história para eles, eles vão vendo toda a ilustração e vão aprendendo muito isso na vida deles. Porque muitos joguinhos de personagem, é calmo, não é. Você tem que, se você for ver, a ideologia que está por detrás, por muitos desenhos, muitas historinhas e personagens, a ideologia afeta o cérebro, as atitudes. Hoje nós vemos jovens aí agredindo, roubando, tudo isso em virtude de jogos vorazes. São agressivos. Então está na hora de dar uma parada, de pensar, pensamentos e ter atitudes certas e corretas para que as nossas crianças que vão crescendo, vão aprendendo, vão se relacionando com o pai, com a mãe, com a vó, com os primos, com os irmãos, conversando, dialogando, trocando ideias, aprendendo. Isso é fundamental. A tecnologia existe? Existe, mas tudo tem que ser ponderado. Graças a Deus, as leis de agora estão proibindo celular na escola. Foi a melhor coisa que fizeram. Então, temos que olhar esse lado. É muito importante esse diálogo em família, sabe? Estar junto, conversar, rir, abraçar. Tomar muito cuidado com o que se vê nos meios de comunicação, televisão, tudo. Tudo isso é fundamental. Família é a riqueza em nossa vida. E quando você tem um diálogo, você conversa, vocês se conhecem. E vocês, com certeza, vão crescer e ser. Porque primeiro é preciso ser para depois ter. E o ser começa na educação, que começa no ventre materno, em família, na escola, e que você vai crescendo e assim aprendendo a ser. E logo você vai se tornar um médico, um doutor, um advogado, vai abraçar a sua profissão com dignidade, respeito, amor e alegria de viver.